Meu nome é Chioma Nuzu, e nasci em Enugu, na Nigéria. Durante 15 anos, dediquei minha vida ao que chamávamos de Reino das Trevas, atuando como bruxa, não uma praticante qualquer, daquelas que têm dúvidas ou agem por impulso. Fui plenamente consagrada, totalmente entregue e investida de poderes que, hoje, reconheço como demoníacos. Realizava rituais, lançava maldições, vigiava cristãos e me destacava no que fazia. Porém, havia algo que sempre me intrigava e desafiava. Existia um tipo de pessoa que, por mais que nos esforçássemos, parecia intocável. Nós os escolhíamos como alvos, nos reuníamos à meia-noite para invocar seus nomes, oferecíamos sacrifícios e realizávamos cerimônias para atacá-los. Mas, por mais que tentássemos, era como se estivessem protegidos por uma barreira invisível, impenetrável aos nossos feitiços. Agora, quero compartilhar com você como se tornar esse tipo de cristão, aquele que neutraliza as forças do mal, que faz com que as artimanhas do inimigo percam o efeito e que, através da oração, deixe o reino das trevas sem resposta. Preste muita atenção, porque os 3 sinais que vou mencionar não são o que a maioria dos crentes imagina. Não se trata de orações barulhentas, jejuns prolongados, nem da quantidade de versículos que você decora ou de quantos cultos frequenta. Esses 3 sinais vão muito além disso. São realidades espirituais que, quando presentes na vida de um cristão, criam uma atmosfera onde a feitiçaria simplesmente não consegue agir. Deixe-me explicar como descobri isso. Quando ainda estava envolvida nas práticas ocultas, havia em Enugu um homem chamado Pastor José. Ele não era um líder famoso, não tinha uma igreja grandiosa nem um programa de televisão. Sua congregação mal chegava a 60 pessoas. No entanto, havia algo nele que nos deixava perplexos. Por mais que tentássemos atingi-lo, nossas estratégias falhavam. Não era sorte, nem coincidência. Era algo mais profundo, algo que só compreendi depois, o temor do Senhor. Mas não confunda temor do Senhor com medo de Deus. Não se trata de viver apavorado, como se ele fosse um juiz pronto para castigar. Estou falando de uma consciência constante da presença divina, de uma reverência tão profunda que influencia cada decisão, cada palavra e até mesmo os pensamentos. No reino das trevas, nós sentíamos isso. Quando um cristão vive no temor do Senhor, cria-se ao seu redor uma proteção espiritual que as forças malignas não conseguem romper. Era como se uma muralha invisível o cercasse, e nossos poderes simplesmente não tinham efeito. Esse era o primeiro sinal. Os outros 2? Vamos falar sobre eles em breve, porque são igualmente transformadores. O que importa agora é entender que a verdadeira força espiritual não está nas aparências, mas na profundidade do relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença. Mas o que realmente chamou minha atenção naquela mulher não foi apenas a proteção espiritual que a cercava, mas a forma como sua fé se traduzia em ações concretas. Ela não apenas acreditava, ela vivia aquilo em que acreditava. E isso nos leva ao segundo sinal, a provisão sobrenatural. Observe bem, não estou falando de sorte, nem de coincidências. Estou falando de um princípio espiritual que opera quando alguém decide confiar plenamente em Deus. Aquela irmã não orava por clientes por obrigação, mas porque enxergava cada pessoa como uma oportunidade de manifestar o amor e o poder de Deus. E o mais impressionante? As respostas vinham de maneiras que desafiavam toda a lógica humana. Imagine a cena: uma cliente entra na loja com um pedido modesto, quase tímido. Em vez de apenas vender o tecido, aquela mulher para tudo, segura as mãos da pessoa e diz: "Vamos pedir a Deus o que você realmente precisa." E ali mesmo, no meio da loja, ela ora. Não uma oração vazia, mas uma declaração de fé, como se estivesse abrindo as comportas do céu sobre aquela situação. E então, algo extraordinário acontece. 1 hora depois, chega outro cliente. Alguém que, humanamente falando, não teria nenhuma conexão com o primeiro. Um cadeirante, talvez com dificuldades de locomoção, mas com uma necessidade específica, precisava de muito mais tecido do que o normal. E não apenas isso, ele compra 3 vezes a quantidade inicial, pagando o preço cheio, sem barganhar. Não houve promoção, nem desconto. Apenas uma transação simples, mas que cobria exatamente o que a loja precisava naquele momento.
Isso não foi um caso isolado. Acontecia repetidamente. Clientes que entravam com pedidos pequenos saíam abençoados, e outros, com necessidades maiores, apareciam logo em seguida para suprir não apenas a lacuna financeira, mas para multiplicar os recursos. Era como se cada ato de fé dela acionasse um mecanismo divino de provisão, onde o pouco se tornava muito, e o impossível se tornava possível. Mas aqui está a chave: essa provisão não era para ela. Era para o reino. Ela não acumulava, não guardava para si, ela distribuía. Se um cliente não tinha como pagar, ela dizia: leve. Deus vai te abençoar de outra forma. E assim, sua loja não era apenas um negócio. Era um ponto de distribuição da graça de Deus. Esse é o segundo sinal, quando a fé deixa de ser teoria e se torna um estilo de vida. Não é sobre ter uma fórmula mágica, mas sobre viver de tal maneira que suas ações reflitam a confiança em um Deus que provê. E o mais fascinante? Ele não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas. Basta um coração disposto a obedecer, mesmo quando a lógica diz que não faz sentido. E isso nos leva ao terceiro sinal, mas esse, deixaremos para explorar depois. Por enquanto, reflita: em que área da sua vida você tem confiado mais na sua própria capacidade do que na provisão de Deus? Porque, muitas vezes, o milagre não está em ter mais, mas em saber usar o que já temos com fé. Você está curado. E o mais impressionante? Ela não apenas dizia essas palavras, ela as vivia. Enquanto outros teriam se afundado em desespero, ela escolhia acreditar no que não podia ver. E isso, meu amigo, é o poder da declaração de fé. Você já parou para pensar no peso das palavras que saem da sua boca? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Cada frase que você profere sobre sua situação, seja ela financeira, emocional ou familiar, está plantando uma semente. Se você semeia dúvida, colherá incerteza. Se semeia medo, colherá paralisia. Mas se escolhe declarar a verdade de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, algo sobrenatural acontece, o impossível começa a se dobrar diante da sua fé. Fé, aquela mulher, não permitiu que as adversidades ditassem sua narrativa. Quando o marido perdeu o emprego, ela não disse: como vamos sobreviver? Mas sim: Deus já tem uma provisão preparada para nós. Quando o filho adoeceu, ela não murmurou: por que isso está acontecendo? Mas afirmou: a cura já é nossa em nome de Jesus. E quando foram despejados, em vez de amaldiçoar o dia, ela declarou: o Senhor é o nosso refúgio, e Ele nos dará um lugar melhor. O que os espíritos enviados para destruir aquela família não entenderam, e o que muitos de nós ainda não compreendemos, é que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Eles esperavam encontrar uma mulher quebrantada, pronta para desistir. Em vez disso, encontraram uma guerreira que transformava cada ataque em uma oportunidade para declarar a vitória de Cristo. E aqui está a pergunta que não quer calar: o que você tem declarado sobre sua vida? Quando olha para o espelho, você diz: sou abençoado e altamente favorecido, ou murmura: nada dá certo para mim? Quando enfrenta uma crise financeira, você proclama: o Deus que supre minhas necessidades, ou se afunda em: nunca vou sair dessa? Porque, no reino espiritual, suas palavras não são apenas sons, são decretos. E o que você decreta, você atrai. Fé não apenas resistiu aos ataques, ela os venceu. E o fez de uma forma tão simples que até mesmo os espíritos que a observavam ficaram perplexos. Ela recusou-se a duvidar. Enquanto muitos de nós questionamos a bondade de Deus diante das provações, ela escolheu confiar. Enquanto outros se desesperam, ela se ajoelhava. Enquanto o mundo dizia: desista, ela respondia: mas Deus. E sabe o que aconteceu? O marido recebeu uma oferta de emprego melhor do que o anterior. O filho foi curado sem explicação médica. E uma nova casa, mais confortável, apareceu no momento certo. Não porque as circunstâncias mudaram por acaso, mas porque uma mulher decidiu que suas palavras, e sua fé, seriam mais poderosas do que qualquer ataque. Então, hoje, eu te desafio: comece a declarar o que Deus diz sobre você, não o que as circunstâncias dizem. Fale vida onde há morte. Fale provisão onde há falta.
Fale cura onde há doença. Porque, no final das contas, a batalha não é contra carne ou sangue, mas contra as forças espirituais que tentam roubar sua paz, sua fé e seu futuro. E a arma mais poderosa que você tem? Sua boca. Use-a para abençoar, não para amaldiçoar. Para edificar, não para destruir. Para profetizar o que Deus já preparou, não para repetir o que o inimigo sussurra. Porque, no reino de Deus, as palavras não são apenas palavras. São sementes. E o que você planta hoje, colherá amanhã. Deus abriria um caminho. E ela continuou cuidando do filho com fé, não com medo. Quando o proprietário do imóvel disse que teriam que sair, ela não discutiu, não reclamou. Apenas respondeu, com a mesma serenidade de quem já sabia o fim da história: se Deus quiser que a gente vá, Ele vai providenciar. Se Ele quiser que a gente fique, ninguém vai nos tirar daqui. E repetiu isso como um mantra, como se cada palavra fosse um tijolo erguendo um muro de proteção ao redor deles. Não era teimosia. Era confiança. Uma confiança que não dependia de circunstâncias, mas de um Deus que nunca falha. Porque, quando um cristão vive com medo, quando se deixa consumir pela ansiedade ou questiona a fidelidade de Deus, ele emite uma frequência espiritual que atrai o inimigo. É como o sangue na água para os tubarões, a dúvida é o cheiro que os faz circular ao redor, esperando o momento de atacar. Mas quando um filho de Deus se firma na promessa, quando mantém a paz no meio da tempestade, quando descansa na fidelidade dele mesmo sem ver a saída, ele emite uma frequência diferente. Uma frequência de vitória. De autoridade. De quem já sabe que o final da história está escrito e que Deus sempre cumpre o que promete. E foi essa confiança inabalável que fez a diferença. Por 2 anos, tudo parecia um fracasso. 2 anos de lutas, de portas fechadas, de olhares de pena e sussurros de incredulidade. Mas ela não se moveu. Não cedeu. Não trocou a verdade de Deus por uma mentira passageira. Até que, de repente, algo mudou. Um jovem da aldeia, envolvido com feitiçaria, foi possuído pelos próprios espíritos que servia. As noites se tornaram um pesadelo de tormento, e nenhum curandeiro tradicional conseguia libertá-lo. À beira da morte, a família o levou até Samuel. E Samuel orou. E naquele momento, o poder de Deus se manifestou. O jovem foi completamente liberto e curado. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de semanas, pessoas de toda a região começaram a chegar à igreja. Queriam conhecer o Deus que quebra cadeias, que expulsa demônios, que transforma vidas. E em menos de 1 ano, o que antes era um pequeno grupo de crentes perseguidos se tornou um movimento. O que era fraqueza se tornou força. O que era escassez se tornou abundância. Porque Deus não precisa de muitas pessoas para fazer grandes coisas, Ele precisa de pessoas que creiam. Enquanto isso, em outro lugar, o mercado era controlado por aqueles que entendiam as leis espirituais do poder. Eles influenciavam vendas, manipulavam a oferta e a demanda, e determinavam quem prosperava e quem fracassava. Era um território deles, e todos sabiam disso. Ou pagavam pela proteção, ou sofriam as consequências. Mas ontem Gozi era diferente. Ela nunca pagou. Nunca reconheceu a autoridade deles. Nunca demonstrou medo. E isso se tornou um problema. O líder do Coven decidiu dar uma lição nela. Iriam destruir seu negócio por completo, para que servisse de exemplo aos outros. Começaram com as táticas de sempre, enviaram espíritos para espantar os clientes, influenciaram fornecedores a aumentar seus preços, plantaram dúvidas na mente das pessoas sobre a qualidade de sua comida. Fizeram tudo o que sempre funcionava. Mas nada aconteceu. O negócio dela não sofreu. Na verdade, parecia até crescer. Ficaram perplexos. Então, escalaram o ataque. Realizaram um ritual maior, sacrificaram um carneiro e pronunciaram uma maldição de ruína financeira total sobre o restaurante dela. Declararam que, em 3 meses, ela estaria falida, mendigando nas ruas. 3 meses se passaram. E não apenas ela não faliu, como inaugurou uma segunda unidade. A fúria tomou conta deles. Então,
enviaram alguém para observá-la de perto, para descobrir onde estava a brecha, qual era a fonte daquela proteção inquebrável. O observador que enviaram voltou com uma resposta que os deixou ainda mais confusos. Ele relatou que, em todos os lugares onde ela pisava, as palavras que saíam de sua boca eram apenas bênçãos, gratidão ou declarações de fé. Quando alguém criticava sua comida, ela não revidava com raiva. Em vez disso, sorria e dizia, obrigado pelo feedback. Que Deus o abençoe abundantemente. E o mais impressionante era que, ao redor dela, nunca se ouvia uma palavra de desânimo sobre o negócio, as finanças ou o futuro. Cada frase que pronunciava era um ato de confiança, como se as próprias palavras fossem sementes de prosperidade. Eles tentaram entender. Como alguém podia enfrentar desafios sem reclamar? Como podia confiar tanto, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis? Em um momento de crise, quando novas regulamentações ameaçavam fechar seu restaurante, ela reuniu sua pequena equipe e disse, não sei como vamos cumprir essas exigências, mas sei que Deus é fiel. Ele nos trouxe até aqui e não nos abandonará agora. Vamos fazer o que está ao nosso alcance e confiar que Ele fará o que não podemos. Então, algo surpreendente aconteceu. Em vez de passar dias e noites tentando encontrar uma solução desesperada, ela simplesmente continuou trabalhando com integridade, como sempre fazia. E, como se o universo conspirasse a seu favor, um homem apareceu em seu restaurante. Ele fez perguntas sobre o negócio, sobre os desafios, sobre as novas regras. Quando ela explicou sua situação, ele sorriu e disse, tenho uma empresa que ajuda pequenos negócios a se adaptarem a regulamentações como essa. E sinto que Deus me enviou aqui hoje para ajudá-la. Vou arcar com todos os custos da adequação do seu restaurante. Considere isso meu investimento no reino de Deus. Os inimigos que a observavam não conseguiam acreditar. Como alguém podia atrair tanta bondade? Como podia transformar cada obstáculo em uma oportunidade? Então, eles revisaram os sinais mais uma vez, tentando decifrar o segredo por trás daquela proteção inabalável. O primeiro sinal era uma vida que andava no temor do Senhor. Não se tratava de ter medo de Deus, mas de viver com a consciência constante de sua presença. Era tomar decisões baseadas no que o agradava, não no que era conveniente. Era recusar-se a ceder, mesmo nas pequenas coisas. O segundo sinal era o poder das palavras. Elas não eram apenas sons, eram forças criativas, capazes de moldar a realidade. Na esfera espiritual, sabiam muito bem como usar as palavras dos cristãos contra eles. Quando alguém falava palavras negativas sobre sua vida, quando concordava com o medo e a dúvida, quando declarava derrota em vez de vitória, estava, na verdade, abrindo portas para o que não desejava. Mas ela fazia o oposto, suas palavras eram sempre alinhadas com a fé, com a esperança, com a certeza de que Deus estava no controle. Porque quando você caminha no temor do Senhor, quando fala a vida em vez de morte, quando confia nele de todo o coração, não está apenas se defendendo de ataques, está se posicionando no fluxo do favor de Deus. E isso faz toda a diferença. Já vi isso se repetir inúmeras vezes, os cristãos que vivem essas três verdades não apenas sobrevivem, mas prosperam. Não apenas são protegidos, mas promovidos. Não apenas se contentam com o suficiente, mas caminham em abundância. Porque quando você vive assim, atrai a atenção dos céus. Deus observa sua fidelidade, Ele vê sua confiança, Ele reconhece sua obediência, e responde. O Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E Provérbios 18:21 reforça, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Por isso, ela decidiu, suas palavras não seriam mais governadas pelo medo, pela dúvida ou pela derrota. A partir daquele momento, falaria apenas o que Deus via. Declararia a palavra sobre suas circunstâncias. Profetizaria seu futuro com as promessas do Senhor. Afinal, se a morte e a vida estão no poder da língua, ela escolheria a vida. Escolheria a bênção. Escolheria a vitória. E, ao fazer isso, não estaria apenas mudando suas palavras, estaria reescrevendo seu destino. E agora, ela faz um convite poderoso.
Cancelar cada palavra negativa que já pronunciou sobre si mesma. Não se trata apenas de esquecer o passado, mas de revogar, com autoridade espiritual, o efeito daquelas declarações. Se a língua tem poder para amaldiçoar, ela também tem poder para desfazer a maldição. Cada não consigo, cada isso nunca vai mudar, cada sou um fracasso, essas frases não foram apenas ditas, elas foram semeadas. E como toda semente, elas germinaram, criando raízes em sua mente, em suas emoções, em suas circunstâncias. Mas hoje, ela decide arrancar essas raízes. Não com força humana, mas com a autoridade da palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. E se as palavras negativas plantaram dúvidas, as palavras de fé podem arrancá-las. Ela não está apenas falando, está decretando. Não está apenas desejando, está profetizando. Não está apenas esperando, está chamando à existência aquilo que ainda não se vê. E quando você faz isso junto com ela, algo muda no mundo espiritual. A atmosfera ao seu redor se transforma. Você não está mais à mercê das circunstâncias, está reescrevendo-as. Você não é mais vítima das palavras que um dia aceitou, é agora o autor da sua própria narrativa. 3 sinais foram ativados: a autoridade da palavra, o poder da declaração e a disciplina da fé. A partir de agora, você não é mais um alvo fácil. Você se tornou uma ameaça para as trevas, porque aprendeu a operar no mesmo poder que as derrotou na cruz. Mas entenda, isso não é um ritual de uma única vez. Não é uma oração mágica que resolve tudo instantaneamente. É um estilo de vida. Uma escolha diária de falar o que Deus diz, em vez do que as circunstâncias gritam. Requer intencionalidade, porque o inimigo não vai desistir de tentar plantar dúvidas. Exige disciplina, porque a língua é um membro rebelde, acostumada a repetir velhos padrões. E demanda um sistema, porque a fé sem ação é morta, e a ação sem fé é apenas esforço humano. Você pode fazer isso. Não porque seja forte, mas porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não porque tenha todas as respostas, mas porque conhece aquele que as tem. Não porque nunca mais vá tropeçar, mas porque sabe que, mesmo quando cair, não ficará prostrado, porque a mão de Deus o levantará. E essa não é apenas uma mensagem para você. É um chamado. Um chamado para se juntar a uma geração que se recusa a viver abaixo do que Deus planejou. Que se recusa a ser ignorante sobre as armas espirituais à sua disposição. Que se recusa a deixar que o medo dite suas palavras. Quando você se engaja, quando compartilha, quando declara, não está apenas mudando sua vida, está impactando o reino espiritual. Está dizendo ao inferno: não tenho medo de você. Porque o meu Deus já venceu. Então, respire fundo. Levante a cabeça. E comece a falar. Não o que o mundo diz que você é, mas o que Deus já declarou sobre você. Porque no momento em que suas palavras se alinham com as dele, algo sobrenatural acontece. As cadeias se quebram. As portas se abrem. E o que parecia impossível começa a se mover. Não porque você mereça, mas porque ele prometeu. E as promessas de Deus não voltam vazias. Ibu não é apenas um som repetido, é o eco da sua batalha interna se transformando em declaração de fé. Cada sílaba é um golpe contra a dúvida, um lembrete de que, mesmo quando a voz dentro de você parece falhar, Deus já colocou palavras de poder na sua boca. Você já parou para pensar por que, nos momentos de maior aflição, as pessoas recorrem a ações, gritos ou repetições? Não é fraqueza. É instinto. É o espírito clamando por algo maior do que o medo. E quando esse clamor encontra a palavra de Deus, ele se torna um grito de guerra. Ibu pode ser o começo de uma oração que você nem sabia que precisava fazer. Pode ser o primeiro passo para romper o silêncio que o inimigo quer impor sobre você. Mas aqui está a verdade que muitos esquecem: não são as suas palavras que têm poder, é a autoridade de quem as respalda. Quando você abre a boca e diz Ibu com a convicção de que está debaixo da cobertura de Deus, não está apenas falando. Está liberando uma força que já foi liberada na cruz. Está dizendo ao caos: eu não estou sozinho. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. E sabe o que acontece quando você persiste nisso?
as coisas começam a mudar. Não porque você encontrou a fórmula mágica, mas porque você parou de lutar contra si mesmo e começou a lutar com Deus. Cada kibu é um tijolo na construção da sua vitória. Cada repetição é um passo adiante, mesmo que você não veja o caminho ainda. Porque fé não é sobre enxergar, é sobre declarar, mesmo no escuro, que a luz já está vindo. Então não pare. Não se cale. Não deixe que o cansaço ou a vergonha roubem a sua voz. Porque no reino espiritual, o silêncio é território do inimigo. Mas a palavra, mesmo que seja um som quebrado, uma repetição imperfeita, é território de Deus. E ele já disse, pela minha palavra, as coisas acontecem. Então fale. Mesmo que seja só Ibu, hoje. Amanhã, serão frases. Depois, serão testemunhos. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquele som simples foi o começo de tudo.